Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, tivemos parado aí uns dias aí por falta de tempo de gravar o nosso estudo do Catecismo em 60 questões, mas graças a Deus estamos de volta. Hoje, questão de número 13, a vida pública de Jesus. Queridos irmãos, nós precisamos conhecer a vida de Cristo desde o seu nascimento no presépio até a sua paixão, morte e ressurreição. Nós precisamos perpassar por cada etapa da vida de Jesus e conhecer profundamente. Por quê? Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo, então nós seguimos a ele. Se nós queremos ter uma formação sólida na doutrina de Cristo, nós precisamos conhecer a vida de Cristo. Desde a sua encarnação, desde os mistérios da vida oculta de Jesus, que nós meditamos na aula passada. Hoje, então, nós vamos meditar a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá aí. Primeiro nós vamos ver os mistérios da vida pública de Jesus. E eu fiz questão de trazer e colocar por escrito para ficar aí para cada um de nós. Dos muitos acontecimentos dos 3 anos da vida pública de Jesus, podem ser destacados, e eu fiz questão de colocar aí em negrito, o batismo no Jordão, as tentações no deserto, a pregação sobre o reino de Deus, a transfiguração no Monte Tabor, a subida a Jerusalém, sua entrada triunfal como Messias na Cidade Santa e os mistérios finais da paixão e morte para redimir a humanidade. Então veja, dos mistérios da vida de Cristo, está citado aí para cada um de nós os principais. E nós precisamos, olhando para cada um desses mistérios da vida de Cristo, nós precisamos exatamente como cada um desses aí, nós precisamos nos perguntar e colocar a nossa vida diante dos mistérios de Cristo. Então, são esses aí que nós vamos meditar hoje no nosso estudo do Catecismo em 60 questões. Bom, primeiro, o batismo de Jesus no Jordão. Então, voltando àqueles mistérios que nós falamos, com o batismo começa a vida pública do Senhor. O precursor, que é São João Batista, ele resiste a batizá-lo, mas Jesus insiste e João Batista o batiza. Foi o momento da manifestação de Jesus ante o povo de Israel como o Messias prometido do Antigo Testamento e como Filho de Deus igual ao Pai. O batismo de Cristo nos recorda nosso batismo. Então, quando nós olhamos para o batismo do Senhor, inclusive tem uma festa litúrgica, uma solenidade do batismo do Senhor. Então, está aí dentro da liturgia católica para cada um de nós. O batismo de Cristo nos recorda o nosso batismo. Lembrando que foi o momento da manifestação, palavra essa que significa epifania. Jesus, então, ele se manifesta no seu batismo. Então, um dos primeiros mistérios, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Depois nós temos a tentação de Jesus no deserto, as tentações de Jesus no deserto. Jesus, depois de ser batizado por João, Jesus dirigiu-se ao deserto para rezar, permitindo ser tentado pelo diabo. As respostas ao tentador põem de manifesto a identificação filial com o desígnio de salvação querida por Deus, seu Pai. A Igreja celebra a cada ano a quarentena de Jesus no deserto, vencendo, para dar-nos o exemplo com a sua penitência às tentações do diabo. Então aí, as tentações de Jesus no deserto nos recorda o tempo da quaresma. O tempo da quaresma nós vamos também para o deserto com o nosso Senhor e lá, junto com Cristo, nós vamos também, porque ele já venceu e ele nos dá força e capacidade para que a gente também possa vencer. Então, está nos desígnios de Deus, Jesus que ele se permite ser tentado. Vamos lembrar aqui, queridos irmãos, que Jesus ele é Deus. Então,
A igreja celebra todo ano a Quaresma, exatamente, que é um tempo para nós de batalha espiritual, um retiro espiritual, que nós também vamos para o deserto, que além de ser o lugar que Jesus foi tentado, para nós também é o lugar do encontro com Deus. Lá também nós poderemos vencer com Jesus, porque ele já venceu por nós cada uma dessas etapas. Depois, a pregação sobre o reino de Deus. Jesus veio ao mundo para pregar o reino de Deus e fundar a igreja. As pessoas às vezes ficam consternadas com isso, né? Jesus quis fundar uma igreja, inclusive, mais para frente nós vamos ver isso. Dentro do estudo do catecismo, fala aqui que Jesus ele quis realmente fundar a igreja. Então, Jesus veio ao mundo para isso, para pregar o reino de Deus e fundar a sua igreja. Dessa pregação são especialmente significativos. E olha, prestem atenção, vai ficar aí, né, os slides, é importante que a gente guarde isso. O Sermão da Montanha, que é o resumo de toda a vida de santidade, e as parábolas de Cristo. Então, se a gente olhar para o Evangelho e a gente vê onde está o conteúdo central da pregação de Cristo, está no Sermão das Montanhas e está nas suas parábolas. Ali Jesus, ele disse aquilo que de mais importante nós precisaríamos saber. É claro que toda a história do Evangelho é vida de Cristo, mas o Sermão da Montanha e as parábolas são pregações do próprio Cristo. Ele está ensinando pessoalmente. Então nós precisamos então meditar bastante a palavra de Deus, especialmente, meus amigos, o Sermão da Montanha e as parábolas. Todas as parábolas de Cristo, confirmando sua missão com a santidade de vida e os milagres. Desde o começo da vida pública, Jesus escolheu 12 apóstolos para estar com ele e associá-los à sua missão. Então tá aí, a pregação de Jesus, o conteúdo da pregação de Jesus é o reino de Deus contido no Sermão da Montanha, ali como uma imagem bela, uma receita de santidade para cada um de nós, e também o Sermão da Montanha. Vamos adiante. Depois, a transfiguração de Cristo no Monte Tabor. Jesus ele se transfigurou na presença dos seus discípulos prediletos, ou seja, seus íntimos. Quem eram esses íntimos? Pedro, Tiago e João. São os mesmos que Jesus leva para o Getsêmani e pede que eles vigiem 1 hora com Cristo. Então, Pedro, Tiago e João, para fortalecer a fé dos apóstolos diante da proximidade da paixão. Segundo a tradição, a transfiguração aconteceu realmente no Monte Tabor. Então, a transfiguração de Cristo, Jesus que se mostra como Deus, é nada mais, nada menos que um fortalecimento na fé dos discípulos diante daquilo que estava para acontecer em breve. Jesus, tanto é que na própria transfiguração, Jesus depois começa a anunciar a sua paixão. Número 6. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus sobe a Jerusalém voluntariamente. Isso aqui, meus irmãos, precisa ficar claro para nós. Jesus mesmo disse no Evangelho de São João: ninguém me tira a vida, eu a entrego livremente. Eu tenho o poder de a entregar e a de tomar de volta. Então Jesus ele vai a Jerusalém voluntariamente, dispondo a morrer, pois ele sabia que iria consumar-se pelo sacrifício da cruz a salvação da humanidade. Então ele vai. A entrada triunfal como Messias em Jerusalém, que celebramos no Domingo de Ramos, manifesta a vinda do reino que o rei Messias, recebido em sua cidade pelas crianças e pelos humildes de coração, vai levar a cabo com a sua morte e ressurreição. Então, o Domingo de Ramos, como para nós, abre a Semana Maior, mas também abre a esse reino que veio. Por quê? Porque Jesus ele é o reino. Ele anuncia o reino, mas ele mesmo é o reino. Então a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, que nós celebramos no Domingo de Ramos, inaugura para nós também cristãos
um novo tempo, um novo reinado. Ali está anunciado o reino do rei Messias, aquele que disse que o seu reinado não é daqui desta terra. Seguindo adiante, do cenáculo à cruz. E aqui o Catecismo faz uma citação muito bela do Evangelho de São João no capítulo 13, versículo 1. Vendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, que chegará a sua hora de passar desse mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Assim, introduz São João o relato dos últimos acontecimentos da vida do Senhor antes de padecer. De fato, esses momentos revelam o quanto sofreu e até que ponto nos amou. Enviou 2 discípulos para que preparassem a Páscoa, e Jesus com os apóstolos se reuniram num salão que a tradição chama de cenáculo. Olha que bonito. Jesus, então, sabendo que já estava chegada a hora dele passar desse mundo ao Pai, ele, então, amando aqueles que estavam no mundo, eles amou até o fim. Então ele manda os 2 discípulos para prepararem aquela sala no andar de cima, que a igreja, por sua tradição, chama de cenáculo. Continuando aqui, então, Jesus ele desafoga o seu coração num longo discurso que serve de marco à lavagem dos pés, dando-lhe um exemplo de humildade e de serviço. Então Jesus, depois de dizer que a sua alma estava triste até a morte, ele abre seu coração, ele rasga seu coração com os discípulos. Após fazer isso, Jesus toma uma bacia com água, ele tira o manto, ele se cinge com o avental e ele dá um exemplo de humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Jesus não só falou, mas ele fez, ele lava. Então, ali ele dá esse exemplo maior. Mas não só isso. Ele também dá ali, ele institui ali, naquela mesma noite, o mandamento novo do amor, que lhes confia. Então, Jesus ao fazer isso aqui é muito importante mesmo. Porque nessa noite bendita, e nós estamos falando aqui da Quinta-feira Santa, Jesus ali, ao ele fazer esse gesto de amor, ele institui a Eucaristia e o sacerdócio. Está lá São Lucas capítulo 22, versículo 19, fazei isto em minha memória, ele mesmo. E junto com isso, ele dá a promessa do Espírito Santo, a sua oração sacerdotal, que abre a perspectiva da glória da cruz, onde se restaura a glória do Pai e se abre as portas do céu para os homens. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Tá aí, olha, Jesus que institui os sacramentos. É ele que institui cada sacramento. Depois, nós podemos seguir adiante, conhecer a vida de Jesus. Cada cristão deve conhecer e reproduzir em si mesmo a vida de Jesus Cristo. Muito lhe ajudará a ler e a meditar a Sagrada Escritura, de onde tirará contínuas lições para o seguimento de Jesus, que nos marca o caminho da santidade na vida ordinária da família e do trabalho. Então veja, não tem lugar melhor para nós conhecermos a vida de Jesus, senão a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, queridos irmãos, é o lugar privilegiado e vai ficar como regra para cada um de nós, vai ficar como exercício de casa, falando aqui da vida pública de Jesus, os nossos propósitos, né? Os nossos propósitos para esse estudo é ler e meditar a Sagrada Escritura, meditar sobre a vida de Cristo. Então nós podemos procurar as parábolas, nós podemos reler e reler muitas vezes e meditar o Sermão da Montanha. Vamos lembrar aqui que o Sermão da Montanha é capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. Fica esses capítulos aí para nosso estudo e fica também
as parábolas de Cristo. Deus te abençoe e até a próxima. Vamos juntos, seguindo, estudando o Catecismo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.